E aí galera, tudo bem com vocês? Muitas pessoas me pedem para trazer vídeos sobre a universidade, então aqui estou eu. Eu acabei de terminar o quarto período da universidade e com isso eu acabei o tão temido ciclo básico. Então eu acabei de finalizar o ciclo básico e com isso eu vi todas as matérias dessa etapa. Anatomia, genética, bioquímica, farmacologia, fisiologia, enfim, eu vi tudo. Eu lembro que logo depois de eu passar no Enem, naquele momento que a gente tá bem eufórico, bem animado para entrar na universidade, eu escutei muito que eu ia me lascar na universidade, que eu ia ter que estudar anatomia, eu tinha que aprender o nome dos 206 ossos do corpo humano, que ia ser muito difícil. Enfim, eu escutei muita coisa e já entrei com trauma dessa matéria. Quando eu cheguei na universidade, eu vi que não era bem assim. Além da gente decorar o nome daqueles 206 ossos do corpo, a gente tinha que decorar o nome e a função de cada acidente anatômico de cada osso desse. Só para vocês terem noção, nos 22 ossos que compõem o crânio da gente, tanto o neurocrânio como o viscerocrânio, a gente tem mais de 130 acidentes anatômicos. E a gente tem que decorar o nome desses três tudinho. Além dessa questão óssea, a gente tem que saber o nome de nervos, de artérias, de veias, o nome dos músculos que compõem o nosso corpo. No corpo a gente tem 650 músculos, como o nosso amigo esternocleidomastoide. Então o choque já foi bem grande. No entanto, galera, anatomia não é a matéria mais difícil da universidade, nem de longe. Nesse último período eu tive um contato com a matéria que o nome dela é Patologia Geral. E essa sim, galera, na minha humilde opinião, recebe o título de matéria mais difícil da universidade. Que matéria, galera? Foda-se! Etiologicamente, patologia significa estudo do sofrimento, estudo das doenças. E é justamente isso que a gente estuda nessa matéria, o mecanismo de desenvolvimento das doenças, como a doença surge. No entanto, a patologia ela não vê o estudo da doença de uma forma geral. Sei lá, fulano comeu açúcar e ficou com diabetes. Não. Na patologia, a gente estuda cada alteração dessa a nível molecular, tudo com extrema minuciosidade e cada detalhe envolvido no desenvolvimento das doenças. E por isso eu categorizo a patologia como a matéria mais difícil. A gente tinha 3 professores, todos doutores, cientistas, e pesquisavam justamente nessa área, na área da patologia. Além disso, o setor de patologia lá da universidade, ele é referência regional. Então, sei lá, uma pessoa lá da Baixa da Égua está com carcinoma de células escamosas, um câncer. Essa pessoa faz uma biópsia e é justamente lá que faz o diagnóstico. Então eu acredito que justamente por esses fatores, a patologia pra gente ela foi bem mais sangue nos olhos. Basicamente, pessoal, esse é o cronograma de patologia geral. A gente teve 13 aulas e 4 provas. Prova era a única forma de avaliação. Então a gente fazia 2 provas por unidade e era assim que a gente era avaliado. E o que é, Felipe, que a gente estuda em patologia? A primeira aula foi a mais tranquila de todas. Nessa primeira aula a gente viu biópsia. A biópsia é um tipo de exame complementar em que a gente vai retirar uma parte de uma lesão ou até mesmo a lesão inteira para avaliar microscopicamente aquele tecido. Ver se ele apresenta alguma alteração maligna, se há lesão celular naquela região. Enfim, é através da biópsia que a gente consegue analisar aquele tecido que foi removido e ver se está tudo ok com ele. Nessa primeira aula a gente estudou exatamente tudo de biópsia. Então a gente estudou cada indicação, contraindicação, os tipos de biópsia, a gente aprendeu como fazer uma biópsia, a gente aprendeu tudo. Foi uma aula que eu fiquei bem nervoso. Eu tenho um linfonodo infartado. É um linfonodo cervical, pessoal. É extremamente normal e visivelmente é praticamente imperceptível. É mais ao toque que a gente consegue perceber ele. Então nessa primeira aula, pessoal, o professor ele começou a falar de metástase. Metástase é um processo em que um tumor maligno, um câncer, ele sai de um local e vai para outro. Uma das vias de metástase é a via linfática. Então nessa aula ele começou a falar: pessoal, se um paciente chegar com um linfonodo aumentado por mais de 15 dias, a superfície estiver irregular e ele estiver fixo, pode enterrar que o prognóstico dele é sombrio. É extremamente ruim. E nisso tocando no linfonodo. Tudo que ele dizia, pessoal, eu tinha. Eu tocava, o linfonodo ele estava aumentado, eu não sentia dor, ele era irregular e eu não sei, eu acho que eu já estava tão nervoso que o bicho estava duro, estava fixo. Então, pessoal, pra mim a aula acabou ali. Eu passei o resto da aula nervoso pensando que eu estava com metástase. E patologia é assim, pessoal. Quem for hipocondríaco como eu, toda aula vai achar que está com doença diferente. Nessa primeira aula, além de ver biópsia, a gente vê outro exame complementar, que é a citologia esfoliativa. E além da citologia esfoliativa, a gente estuda processamento laboratorial. Sei lá, a gente fez uma biópsia, retirou o tumor, o que acontece a partir daqui. Então a gente vê como armazenar, como processar, como visualizar aquele tecido e basicamente essa é a primeira aula. Na outra semana, na segunda aula, a gente começa a entrar na patologia propriamente dita. Normalmente, as células que compõem o corpo da gente, elas estão de boa, estão bem tranquilas em um estado de equilíbrio que a gente chama de homeostasia. A partir do momento que elas são perturbadas, que elas são expostas a um estresse, aquela célula ela tenta se adaptar. Existem diversos tipos de adaptação.
hiperplasia, hipotrofia, hipoplasia, metaplasia. Por exemplo, eu começo a ir para academia, a malhar, pegar nos pesos. As células que compõem o músculo, os miócitos esqueléticos, elas estavam de boa. Elas não estavam acostumadas com aquele estímulo, com aquela carga. Então, a partir do momento que eu começo a pegar em peso, elas tentam se adaptar. É o que a gente chama de hipertrofia. A célula do meu músculo, ela aumenta o volume, ela fica mais cheinha, produz dois tipos de proteína, actina e miosina. E é justamente essa adaptação, esse aumento do volume da célula, que faz com que a gente fique forte, com que a gente consiga levantar aquele peso. No entanto, se o estímulo ele for muito intenso e a pobre da célula não conseguir se adaptar, a gente entra em um quadro de lesão celular. Se esse estímulo intenso, esse estímulo que causar lesão na célula, ele for leve e a gente retirar ele, a célula ela consegue reverter esse quadro. Ela consegue voltar ao estado normal. Já se esse estímulo ele for muito grave, for muito intenso e progressivo, a pobre da célula ela entra em um caso de lesão irreversível. Ela morre. Na patologia, a gente tem aulas específicas para cada etapa dessa. A gente teve aula de adaptação celular, então a gente estudou cada adaptação que existe. A gente também estudou a etapa de lesão e a etapa de morte celular. Eu tentei explicar bem por cima, galera, só o geralzão, mas tudo isso, cada mecanismo desse é bem complexo. Cada mecanismo desse envolve diversos fatores e acaba que o estudo da gente ele se torna bem profundo. No entanto, acaba por ser tudo muito apaixonante. Patologia foi a matéria que eu considero a mais difícil, mas também foi a que eu mais gostei até agora. Mas bora lá continuar. Depois desses eventos celulares, a gente deu continuidade à patologia, estudando alguns eventos que ocorrem no sistema circulatório. A gente estudou os distúrbios hemodinâmicos. Esse assunto, pessoal, é gigante. Pense num assunto grande. Como a gente sabe, toda célula do nosso corpo, ela precisa de nutrientes e de oxigênio para viver. E quem faz a distribuição desses elementos pelo corpo é o sangue. Então imagina que tu tá, sei lá, cortando cebola e sem querer tu corta teu dedo. Quando tu corta teu dedo, tu causa uma lesão no vaso sanguíneo e teu dedo fica lá sangrando. Para parar de sangrar, o teu corpo ele promove uma série de eventos, realmente são diversos eventos, para estancar aquele sangramento. Essa série de eventos recebe o nome de hemostasia. E esse processo, a hemostasia, ele é extremamente ordenado. É um processo que é extremamente complexo e que possui diversas etapas, diversos fatores. Na patologia, a gente estuda isso, se lasca estudando. Resumindo, essa hemostasia leva à formação de um coágulo. O coágulo que é a estrutura que vai fazer com que tu pare de sangrar. Se a gente tem falhas nessa cascata da coagulação, ou sei lá, se a gente rompe um vaso importante, um vaso calibroso, a gente entra em um quadro chamado de hemorragia. A gente continua perdendo sangue. Na patologia, a gente também estuda a hemorragia detalhadamente. Se a gente perde muito sangue, sei lá, tu tava cortando uma cebola e torou o braço. Se isso acontece, a gente perde muito sangue e entra em um quadro chamado de choque. Existem diversas formas de choque e na patologia a gente também estuda isso. Ainda falando de hemostasia, tu tava lá cortando a cebola, cortou o dedo, sangrou e formou um coágulo. Aquele coágulo que foi formado, ele deve ficar ali por um tempo determinado. A partir do momento que teu vaso está ok, ele deve ser dissolvido. Se ocorrer alguma falha nesse processo de dissolução do coágulo, caso ele não seja absorvido, a gente tem a formação de um trombo. Diferentemente do coágulo, esse trombo é uma estrutura que é bem rígida. É uma estrutura que é seca e por isso ela se quebra com facilidade. Na patologia, a gente também estuda o trombo. Se esse trombo se fragmenta, se ele se solta, ele recebe o nome de êmbolo. Então ele vai percorrer toda a extensão vascular e em algum momento ele vai obstruir aquele vaso, ele vai tapar, caracterizando assim um quadro chamado de embolia. Na patologia, a gente também estuda embolia. A partir do momento que esse êmbolo obstrui um vaso, aquela região que recebia nutrientes e recebia oxigênio daquele vaso, ela para de receber. Se isso acontece, a gente tem um quadro chamado de isquemia. A gente também estuda isso detalhe por detalhe. Se essa isquemia ela for duradoura e o tecido ele perder sua vascularização por total, a gente entra em um quadro chamado de infarto. A gente também estuda infarto nessa aula. Fora todos esses eventos, a gente ainda estuda muita coisa. A gente estuda hiperemia, edema, muita coisa mesmo. Nessas duas aulas a gente estuda cada mecanismo desse de forma bem aprofundada e isolada. Então acaba que o nível de informação é bem astronômico. Tanto que essa segunda prova foi a prova mais difícil que eu fiz na universidade. Outros dois processos, pessoal, que a gente estuda na patologia são a inflamação e a cura. São eventos que são incríveis. Tudo, exatamente tudo, é extremamente orquestrado e muito complexo. Então, nessa disciplina, a gente também estuda a fundo esses processos, a inflamação e a cura. Para finalizar, a gente tem duas aulas que são destinadas aos tumores, especialmente aos tumores malignos. Eu postei um vídeo aqui no canal, acredito que seja o penúltimo vídeo. Enfim, é um vídeo que eu estudo por 20 horas seguidas. Nesse vídeo, eu estudo o assunto dessas duas matérias. Então, para quem ainda não viu, eu vou deixar por aqui em algum canto. Na primeira aula a gente estuda mais as características de um tumor. A gente estuda a diferença de tumor maligno para benigno, os tipos de tumores, as denominações, estuda o processo de metástase, vê a questão de prognóstico também. Sei lá, fulano descobriu que tem um câncer de mama, qual vai ser o prognóstico dele? É um prognóstico bom, duvidoso, sombrio,
a gente vê isso, vê os tratamentos, enfim, a gente tem um panorama geral. É uma aula que é relativamente tranquila. Já na segunda aula, pessoal, que aula, viu? A gente estuda a carcinogênese, como o câncer se desenvolve. O câncer é uma doença que é restritamente genética. É uma doença de caráter genético que é proveniente do acúmulo de mutações no nosso DNA. Então a gente estuda cada etapa de mutação que uma célula passa até se transformar em uma célula cancerosa. A gente vê características que essa célula cancerosa ela desenvolve, cada gene que está envolvido nesse processo. Enfim, de todas as aulas, particularmente, eu acho que essa é a que tem mais conteúdo. É um assunto extremamente complexo e delicado. São muitos detalhes, mas acaba por ser muito interessante. Eu aprendi muitas coisas, fiquei com muitos traumas também. Hoje, quando eu vejo uma manteiga, vejo aquela carne assada com aquela gordura, um bacon, um amendoim, eu já penso logo no câncer. E, basicamente, essa é a patologia, pessoal. É um vídeo que, logicamente, eu trago todos os assuntos bem por cima. Eu acho que se fosse para falar detalhadamente de patologia, eu precisava de um vídeo de uns 3 dias no mínimo. Então, eu espero que vocês, pelo menos, tenham entendido o que a gente estuda nessa área. Eu estudei exatamente tudo pelo Robbins. É um livro que é extremamente completo, muito dinâmico. É um livro que realmente é muito bom. Se tornou, inclusive, um dos meus livros favoritos. E eu vou deixar o download dele aqui na descrição para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a patologia. Além dele, eu gostava bastante de ver videoaulas dos professores de patologia da USP. Tem um conjunto de professores de medicina de lá que construíram um canal no YouTube. E, basicamente, nesse canal tem todas essas aulas que eu falei para vocês gravadas. Então é bem legal e eu também vou deixar aqui embaixo. E é isso aí, galera. Patologia pra mim foi a matéria mais difícil até agora. Claro que tem muita coisa ainda pela frente e quem sabe eu não volto daqui a um tempo pra gravar outro vídeo desse. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!